A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aquela situação, pegando aqui uma primeira situação. O corpo vai ser jogado para cima, certo? E vai percorrer aqui uma certa distância que eu vou chamar de H. E foi que a gente viu a respeito do trabalho da força-peso. O peso do corpo atua para baixo e para cima vai estar o deslocamento dele. A gente viu que o trabalho realizado por essa força-peso vai ser igual a quanto? Vocês lembram? Vai ser o produto escalar da força pelo deslocamento, né? MG. Pronto. Vai ser MG vezes H, né? MG. Só que o que é que acontece? Quando esse corpo está subindo, a força ela está contrária ao deslocamento do corpo. Vocês concordam comigo? Se a força é contrária ao deslocamento do corpo, então aqui vai aparecer menos mgh. Então, quando ele está subindo, o trabalho realizado pela força-peso é menos mgh. Quando ele está descendo, deixa eu pegar uma segunda situação. E agora, o corpo, ele vai descer, ele sair da posição A até a posição B. Aqui ele vai sair posição B, posição A. Numa situação que ele está descendo, agora o que é que eu tenho? Eu tenho um peso para baixo e tenho para baixo também o deslocamento. Se a gente for calcular o trabalho aqui, o trabalho da força gravitacional, vai ser o produto escalar da força pelo deslocamento. Esse trabalho da força gravitacional aqui vai ser simplesmente M vezes G vezes H. Como foi que a gente aprendeu a representar energia potencial gravitacional lá no ensino médio? Como é que a gente representava lá no ensino médio a energia potencial gravitacional? A gente fazia o quê? Tinha aquela fórmula lá, que é o do Gzão, aquela. mgh, né? Ok? O trabalho, a energia potencial gravitacional lá no ensino médio, essa energia potencial gravitacional, a gente aqui vai chamar de U, ela era dada por M vezes G vezes H. Quanto mais alto o corpo tiver, mais energia ele tem. Certo? Quanto mais alto eu tiver aqui com o corpo, se eu estiver nessa altura aqui, eu tenho energia potencial. Se eu estiver nessa, eu tenho outra energia potencial. Se eu estiver nessa, eu tenho outra energia potencial. De tal forma que essa energia potencial gravitacional ela é diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional a essa altura. Certo? E vai ser dado por isso aqui. Se a gente olha para cá, o que acontece? Qual é a relação que eu vou ter entre a energia potencial e o trabalho? Se eu disser que aqui eu vou ter uma altura H, e aqui eu vou ter uma altura HB, eu posso dizer que esse trabalho aqui, esse trabalho desse primeiro esquema que a gente fez aqui,
Esse trabalho realizado pela força gravitacional vai ser aqui vai ficar menos mg vezes o h. Esse h é essa diferença de altura, certo? hb menos h. Então eu posso representar dessa forma, certo? Então eu posso dizer que esse trabalho aqui da força gravitacional vai ser menos mg hb menos mg h. Certo? Se eu fizer aqui nesse outro, eu posso dizer o seguinte, ó. Aqui vai ser uma altura HA, aqui vai ser a altura HB. Eu posso dizer que esse trabalho aqui vai ser igual. Aqui ele está saindo de B para A, né? Aqui ele estava saindo de A para B. Então aqui vai ficar, o trabalho vai ser igual a mg HB menos mg H. Certo? Qual é a relação que a gente pode, então, concluir do trabalho com a energia potencial gravitacional? Se eu digo que a energia potencial gravitacional é mgh e eu estou representando dessa forma, então o que a gente pode concluir daqui? Que toda vida que a gente estiver falando do trabalho e energia potencial, esse trabalho ele vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Lá, a relação que a gente tinha com a energia cinética, trabalho e energia cinética, é que esse trabalho era igual à variação da energia cinética. Aqui, a relação desse trabalho com essa variação da energia potencial, ele é igual a menos a variação da energia potencial. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem visualizar isso? Como é que eu posso perceber isso? A relação do trabalho com a variação da energia cinética, a relação do trabalho com a variação da energia cinética, ela é positiva, por quê? Porque é exatamente que eu vou ter uma mudança de velocidade no meu sistema. Por exemplo, quando esse corpo está descendo aqui, quando esse corpo está descendo, o trabalho realizado pelo peso vai fornecer energia cinética para o meu sistema. Ou seja, quando ele está descendo, o que acontece com a velocidade dele? Aumenta? Se a velocidade aumenta, então está aumentando a energia cinética. Então eu posso dizer que o trabalho, essa variação da energia cinética final, menos energia cinética inicial, né? Isso aqui vai dar um valor positivo toda a vida que ele tiver descendo. Porque a força estava favorecendo o movimento, o trabalho que ela realiza é um trabalho positivo, a consequência disso é que o meu corpo está ganhando energia cinética. Só que a gente viu aqui que essa energia potencial gravitacional, ela depende da altura. Se essa energia potencial gravitacional, ela depende da altura, na medida que ele vai descendo, o que é que vai acontecendo com a energia potencial gravitacional do meu sistema? Ela aumenta ou ela diminui? Nessa segunda situação aqui, na medida que ele vai descendo, o que é que vai acontecendo com a energia potencial gravitacional do meu sistema? Aumenta ou diminui? Se a energia potencial gravitacional depende dessa altura, e quando ele está caindo aqui, essa altura está diminuindo, o que acontece com a energia potencial gravitacional aqui é que a energia potencial gravitacional, né, não é nem força externa, exatamente, diminui. O que é que essa força está fazendo com a energia potencial gravitacional? Ela está diminuindo.
E na medida que a energia potencial gravitacional está diminuindo, o que é que está acontecendo com a energia cinética do meu sistema? Aqui nessa situação, o que está acontecendo é que a potencial gravitacional diminui, mas a energia cinética do meu sistema ela aumenta. Vocês concordam com isso? E nessa primeira situação aqui, eu tenho o inverso. O que é que está acontecendo com essa força? A força-peso ela está contrária ao deslocamento do corpo. A força-peso ela é contrária à movimentação desse corpo. E aí, por ser contrária, o que é que ela vai fazer? Ao invés de fornecer energia para o meu sistema, ela vai retirar. Ou seja, o que é que vai acontecer com a velocidade do corpo na medida que ele vai subindo aqui? A velocidade dele vai diminuindo. A velocidade vai diminuindo, mas a altura, a altitude dele, essa altura aqui, essa altura H, ela vai aumentando. Então, nessa primeira situação, na medida que o corpo vai subindo aqui, ele vai perdendo velocidade e vai ganhando altitude. Ou seja, o que é que esse peso, o que é que essa força-peso, o que é que esse trabalho dessa força-peso está fazendo nessas duas situações aqui? Ela está sendo o veículo, vamos dizer assim, que vai fazer com que a minha energia fique alternando entre desculpa aí, moçada. Alternando entre energia cinética e energia potencial. Aqui na subida, o que é que eu tenho? Ele está perdendo velocidade. Aqui na subida ele está perdendo velocidade, ou seja, está perdendo energia cinética, perdendo entre aspas, né? A gente sabe que isso não se perde, transforma. Então ele está perdendo velocidade e ganhando altitude. Então aqui o que é que o trabalho do peso está fazendo? Pegando essa energia cinética que eu tenho e convertendo em energia potencial gravitacional. Aqui nessa situação, o que é que o trabalho desse peso está fazendo? O inverso. Está pegando energia potencial gravitacional e convertendo em energia cinética. Até aí, pessoal. Como é que tá? Tá tranquilo? Vocês estão entendendo? Tudo certinho? Certo. Pronto. Então, essa é a relação entre trabalho e energia potencial, e eu sei que esse trabalho ele também vai ser igual à variação da energia cinética. Aí a gente vai, ainda nessa parte de trabalho e energia potencial, falar de forças conservativas. Vocês já ouviram falar nisso? O que seria uma força conservativa? É uma coisa que regeneradora ou é diferente? Restauradora, né? A mesma coisa que restauradora é diferente. Pelo nome, força conservativa. Seria o quê? Força que não muda. É algo que não se perde ao longo do tempo. Pronto, é o que conserva. Não é isso? Isso. E como é que eu identifico uma força conservativa? Como é que eu identifico isso? É uma força Vamos que, ver agora. no decorrer do tempo, ela não se degrada. Se degrada ou degrada energia, no caso, né? Que é o que a gente está falando. Então, o que seria uma força conservativa? Vamos aqui. O que seria essa força conservativa? Eu vou pegar aqui um exemplo da força-peso, tá certo? E por esse exemplo, a gente vai tentar entender o que seria essa força conservativa. Então, eu quero levar esse corpo, certo?
desse ponto A até esse ponto B bem aqui, descendo essas escadas. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, esse corpo vai vir, quando ele chegar aqui ele escorrega, desce, cai, vem aqui, quando ele chega aqui ele cai, vem aqui, quando ele chega aqui ele cai, até chegar no ponto B. Tá certo? Eu vou dividir isso aqui em algumas partes. Eu vou dizer que isso aqui é o 1, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, 3, o 4, 5, o 6 e o pedaço 7. Eu quero calcular o trabalho realizado pela força-peso. Para onde é que aponta a força-peso aqui desse corpo? Sempre, em qualquer situação aqui, o peso dele vai apontar para baixo. Vocês concordam comigo? E aí eu vou fazer o seguinte. Nesse primeiro aqui, o deslocamento do peso é nessa direção aqui. Vou chamar isso aqui de deslocamento. Isso aqui de deslocamento 1, certo? Aí aqui eu vou ter uma altura 1. Aqui eu vou ter uma altura 2. E aqui eu vou ter uma altura 3. Vou colocar a mesma numeração que eu estou colocando aqui. Altura 2. Altura 4. E aqui uma altura 6. Certo? O que é que eu estou querendo que vocês percebam? E quando ele estiver nessa primeira parte do percurso aqui, ó, quando ele estiver nessa primeira parte do percurso, o ângulo entre a força e o deslocamento aqui vai ser quanto? 90 graus, né? Quando ele estiver bem aqui na segunda, o corpo estiver bem aqui nessa posição, o peso vai estar para baixo e o deslocamento dele também vai estar para baixo. Quando ele estiver aqui, o peso está para baixo, o deslocamento é horizontal e assim sucessivamente. Vocês estão conseguindo visualizar isso daí? Sim? O que é que eu quero aqui? Eu quero calcular o trabalho realizado pela força-peso. Esse trabalho realizado pela força-peso, ele vai ser, já que trabalho é uma grandeza escalar, ele vai ser o trabalho que vai ser o somatório de todos esses trabalhos realizados em todos esses percursos. Então, se eu calcular, se eu fizer o trabalho total realizado pelo peso, de A para B, né, trabalho para levar o corpo do ponto A até o ponto B, esse trabalho vai ser o trabalho 1, mais o trabalho que eu vou realizar no 2, mais o trabalho que eu vou realizar no 3, mais o trabalho que eu vou realizar no 4, mais o trabalho que eu vou realizar no 5, mais o trabalho 6, mais o trabalho 7. Ok? Se o trabalho ele é uma grandeza escalar, então se eu quero calcular o trabalho total, eu vou calcular o trabalho que está sendo realizado em cada percurso desse que eu estou fazendo. Tudo certinho? E aí o que acontece? Quanto é o trabalho que vai ser realizado aqui no primeiro intervalo? Esse trabalho aí é quanto? A velocidade é constante, Epson? Sim, a velocidade é constante. E o trabalho é quanto? Então não tem. Não tem trabalho sendo realizado. Por quê? Porque a força é perpendicular ao deslocamento. A gente não viu que o trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento? Se a força é perpendicular ao deslocamento, toda vez que você tiver força perpendicular ao deslocamento, esse trabalho é nulo. Força perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Então, o que acontece? Se não tem trabalho sendo realizado aqui no I,
porque a força é perpendicular ao deslocamento. Pelo mesmo motivo, não tem no 3, não tem no 5 e não tem no 7. Vocês concordam comigo? Se eu estou olhando o trabalho do peso, essa força-peso, então eu aqui, de cara, eu já posso zerar o trabalho em 1, trabalho em 3, trabalho em 5, trabalho em 7. Por que está dando zero aí? Porque todos esses percursos que eu estou marcando aí, todos eles, a força é perpendicular ao deslocamento. Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Ok? Então, o trabalho que eu vou realizar para tirar o corpo de A e levar até B, ele vai ser resumido ao trabalho 2, mais o trabalho 4, mais o trabalho 6. Ok? Então, esse trabalho de A para B vai ser... Quem é o trabalho 2? Se eu for olhar aqui, ó, a força está a favor do deslocamento e vai andar uma altura H2. Então, aqui vai ser M vezes G, H2. Mas, aqui no 4, eu vou pegar MG, H4. Então, aqui, M vezes G vezes H4. Mais, se eu pegar aqui no 6, vai ficar M vezes G vezes H6. Porque aqui o trabalho é 0, aqui o trabalho é 0, aqui o trabalho também é 0, e aqui também é 0. Só sobrou o 2, o 4 e o 6. Que são nesses percursos que essa força vai realizar trabalho. Tudo bem? E aí, o que acontece? Se eu coloco MG em evidência, esse trabalho para levar o corpo de A para B, ele fica MG, que multiplica H2 mais H4 mais H6. Só que o que acontece? Se eu somar H2 mais H4 mais H6 e disser que isso aqui é uma altura H, esse trabalho para levar o corpo de A até B vai ser simplesmente M vezes G vezes H. O que a gente pode concluir com isso? Se a gente compara esse trabalho que a gente teve para levar o corpo do ponto A até o ponto B, né, desse desnível de A para B, esse trabalho é exatamente o mesmo que eu obtenho aqui nessa segunda situação, MGH, quando eu faço o corpo caindo em linha reta. O que eu posso perceber com isso? Que o trabalho dessa força, né, que é o peso, ele independe do caminho que eu estou levando. O trabalho do peso, ele só depende desse desnível, do ponto inicial até o ponto final. Se eu comparo esse trabalho que a gente obteve aqui com esse trabalho aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que a gente está podendo tirar daí? Que essa força, o trabalho realizado por ela não depende do caminho. Essa força-peso, o trabalho realizado por ela, independe do caminho. Então, tanto faz eu pegar o corpo e sair descendo essa escadinha aqui, como eu posso também fazer o seguinte, sair desse ponto A, por esse caminho qualquer, e chegar até o ponto B, que o trabalho vai ser MGH. Se eu fizer outro caminho aqui, se eu vier por outro lado, aqui por baixo, fazendo esse zigue-zague, e chegar até o ponto B, o trabalho continua sendo MGH. Ou seja, toda vida que você tiver uma força, que o trabalho dela independe do caminho, só vai depender do ponto de saída e do ponto de chegada, como é o caso do peso, então essa força, a gente diz que é uma força conservativa. Se é uma força conservativa, então nesse sistema, eu tenho conservação de energia. Certo?
Daniel, mas a energia não se conserva sempre? Sempre. Mas a gente vai ver que aqui um tipo de energia, um caso particular, vamos dizer assim, eu posso considerar a energia. Vocês lembram lá do ensino médio o que quer dizer energia mecânica? É energia necessária para realizar um movimento. Mas aí, essa energia mecânica, qual é a relação dela com a cinética e com a potencial? É a cinética mais a potencial. Pronto. Então, a cinética mais a potencial da energia mecânica. Então, quando a gente diz que a gente tem força conservativa, exatamente, Sandra. Quando a gente diz que a gente tem força conservativa, o que a gente está dizendo é que essa energia mecânica, ou seja, o somatório da energia cinética mais a energia potencial vai dar uma constante. Então, quando eu estou aqui nessa situação, e eu digo que o trabalho que está sendo realizado pelo peso, ele é tal, que nessa primeira situação ele está tirando velocidade e ganhando altura, ou seja, ele está perdendo energia cinética e ganhando energia potencial gravitacional. Se eu sei que essa força-peso agora é uma força conservativa, ou seja, se eu estou desprezando o atrito aqui nesse sistema, tudo que ele está tirando da energia cinética, ele está entregando para a energia potencial gravitacional. Ok? Então, aqui, o que é que eu sei? Eu sei que se essa força-peso é uma força conservativa, esse somatório cinética mais potencial vai dar sempre uma constante, vai dar sempre o mesmo valor. Isso quer dizer o quê? Que se a energia aqui no começo dá 100 joules, aqui no final, lá em cima, tem que dar 100 joules. O que é que vai acontecer? Aqui no início, ela só é cinética. Aqui no final, ela só vai ter potencial gravitacional. Mas o somatório, a energia total, ela se conserva. Por quê? Porque essa força-peso, ela é uma força conservativa. Certo? Essa não é a definição para uma força conservativa. Certo? Se eu for definir o que é uma força conservativa a gente vai definir em função do divergente, certo? Que é uma coisa que vocês não viram ainda. Isso tem cálculo 2, né? Acho que a maioria sim. Acho que quase ninguém. Pronto. Não. Lá no cálculo 3, vocês vão ver alguma coisa de cálculo vetorial, aí vocês vão ouvir falar em gradiente, divergente, rotacional, que é o que eu precisaria para trabalhar com essas, com a definição matemática mais aprofundada. Mas aí a gente não tem necessidade disso, porque o que eu quero saber é o seguinte: força conservativa são essas forças onde eu posso considerar a energia mecânica do meu sistema se conservando. Ou seja, se não tiver atrito, a energia mecânica do meu sistema se conserva. Tá certo? Ok? Além da força-peso, tem alguma outra força que seja conservativa? Tem. A força elétrica, por exemplo, é uma força conservativa. Toda força, matematicamente, se a gente for olhar, toda força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, toda força que tiver esse comportamento aqui, ela pode ser caracterizada como uma força conservativa. Daniel, a força elétrica, né? Ela é um K, né? Vezes um Q1, vezes um Q2, dividido por uma distância ao quadrado. Então, a força elétrica tem esse parâmetro aqui, né? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, eu posso dizer que ela é uma força conservativa, beleza. Mas a força gravitacional, que é a mgh, como é que entra aqui nessa história? Porque essa força, não sei se vocês lembram, esse trabalho, né, mgh, e essa força, que é mg, o que é que tem a ver com essa inversamente proporcional ao quadrado da distância? Se vocês lembram, quando a gente estava falando de força gravitacional, a gente falou lá na gravitação, né? Lá no ensino médio, vocês veem uma relação mais ou menos assim para representar a força gravitacional entre os corpos. Está aqui um corpo, está aqui outro,
esse tem uma massa mzão, esse tem uma massa mzinha. Massa atrai massa, então esses corpos vão se atrair com essa força. E aí, quando esse corpo está na superfície da Terra, esse termo aqui, ó, próximo à superfície da Terra, esse termo aqui é o nosso G, certo? Então, toda vida que você tiver uma força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, essa força ela pode ser caracterizada, né, de uma forma mais geral, né, do que isso aqui que eu estou representando, como uma força conservativa. Tudo certinho? Beleza? Dúvidas? Não? Aí não. Então vamos mandar um pouquinho mais. Tá certo? Então vamos lá. Posso trocar a folhinha aqui? Então, o que foi que a gente viu? A gente viu que a relação desse trabalho com energia cinética era que esse trabalho é igual à variação da energia cinética, né? Se a velocidade do meu sistema está aumentando, então é porque está sendo realizado um trabalho positivo. Se essa velocidade está diminuindo, está sendo realizado um trabalho negativo. Ao invés de fornecer energia do meu sistema, ele está tirando. E se ele não tiver mudança de velocidade, trabalho zero, meu sistema está em equilíbrio, né? Pode ser o equilíbrio estático, está parado, ou equilíbrio dinâmico, equilíbrio cinético, que pode estar se movimentando com velocidade constante. E hoje a gente viu que esse trabalho ele vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Se a gente pega aquele exemplo do corpo, né, que está caindo, ou do corpo que está sendo jogado para cima, se esse trabalho é igual à variação da energia cinética, e esse mesmo trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, então eu posso dizer se esse aqui é o mesmo trabalho, isso aqui é igual a isso. Então eu vou pegar aqui a variação da energia cinética, vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Quem é essa variação da energia cinética? Essa variação da energia cinética vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Isso vai ser igual a menos a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Ok? Esse K, ele é energia cinética. E esse U, energia potencial. Ok? E aí, o que acontece? Se a gente for fazer esse esquema, esse jogo de sinal aqui, eu vou perceber o seguinte: energia cinética final menos a inicial vai ser igual a potencial inicial menos a potencial final. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar tudo que é inicial para o segundo, tudo que é final para o primeiro membro. Quando eu fizer isso, vai ficar cinética mais potencial final igual a cinética inicial mais a potencial inicial. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse somatório da cinética mais a potencial, num sistema onde eu tenha forças conservativas, ou seja, num sistema sem atrito, eu estou considerando o sistema sem atrito, então esse somatório aqui, ele é constante. Ou seja, a energia mecânica do meu sistema, ela se conserva. Então aqui, ó, isso aqui
é o que a gente vai chamar de energia mecânica. Energia mecânica inicial, energia mecânica final. Então, se o meu sistema só tem forças conservativas, ou seja, se não tem atrito, a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Porque esse somatório, que é a energia mecânica, ou seja, a energia mecânica vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial. Se o meu sistema é conservativo, ou seja, se eu não tenho atrito atuando no meu sistema, então essa energia mecânica se conserva. E aí vocês tinham aqueles probleminhas que vocês, sei lá, tem uma montanha russa aqui, um escorregador, aí aqui tem um corpo. Aí eu quero saber qual é a velocidade desse corpo aqui. Vai sair do ponto A até o ponto B. Eu quero saber qual é a velocidade com que ele vai chegar aqui no ponto B. O que é que eu vou ter que fazer? Pegar aqui uma altura qualquer, sei lá, 2 metros. Se a massa do corpo é 1 kg, essa altura aí é 2 metros. Eu quero saber que está partindo aqui do repouso, a velocidade em A é 0. Eu quero saber qual é a velocidade em B. E como é que vocês resolveram esse sistema? Como é que vocês resolveram esse problema? Se ele não tem atrito, então meu sistema é conservativo. Se ele é um sistema conservativo, então a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Quem é a energia mecânica no ponto A? Cinética de A mais potencial de A igual à energia mecânica no ponto B. Quem é que vai ser a energia mecânica no ponto B? Cinética de B mais potencial de B. Aí o que a gente tem que lembrar? Energia cinética e energia de movimento. Energia potencial gravitacional está relacionada a um desnível, a uma altura. Se eu considerar que aqui é a altura zero, é o meu nível de referência, então eu posso dizer que quando ele chegar no B, a energia potencial dele vai ser zero. A altura zero, ok? É o meu nível de referência. E aqui no A, o que é que eu posso dizer? Se a velocidade A é zero, então ele não tem energia cinética em A. E aí o que é que a gente teria aqui? Toda energia potencial que ele tem no ponto A vai ser transformada, vai ser convertida em energia cinética no ponto B, por esse trabalho que está sendo realizado por essa força-peso. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai pegar essa energia potencial gravitacional e converter, transformar em energia cinética. E aí, como é que fica isso daí? Aqui vai ficar mgh, aqui vai ficar m V2 sobre 2, né? Aí a massa aqui eu posso simplificar. Essa velocidade vai ser igual a raiz de 2 vezes g vezes h. Essa velocidade aí vai ficar a raiz de 2 vezes g, 2 vezes 9,8, vezes o h, que também é 2. Essa velocidade aí vai dar quanto? Vamos ver aqui. Seis vírgula 26 aproximadamente metros por segundo. Ok? Tudo certinho? Deu para relembrar aí essas coisas do ensino médio aí? Dúvidas? Alguma dúvida? Tem no
professor. Tranquilo. Tudo certinho, né? Então, aqui... O que é que vocês têm que lembrar, pessoal? Toda forma de energia que pode ser guardada, acumulada, ela vai ser guardada na forma de energia potencial, certo? Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar aqui são duas... Posso mudar a folhinha? Quando a gente fala de energia potencial, que foi o que a gente falou hoje, a gente falou, né, relembrou, que essa energia potencial gravitacional, ela depende da massa, da altura, e a gente calcula essa energia potencial gravitacional como sendo M vezes G vezes H. Né? A gente chegou, né, mostrou que essa energia potencial, ela tem uma relação com o trabalho, né? Ela é igual a menos do trabalho. O trabalho é igual a menos da potencial, dá no mesmo. Isso aqui é o que a gente tem para a energia potencial gravitacional, e a gente obteve, de certa forma, né, mostrou que eu posso, a partir dessa relação, chegar nisso aqui. Mas essa energia potencial, ela não pode ser somente na forma, essa energia ela não pode ser guardada somente na forma de potencial gravitacional. Eu também posso guardar isso aí, essa energia, num sistema que se assemelhe com a massa mola, o sistema massa-mola. Né? Então, quando eu tiver nesse sistema, que eu tenho uma mola, ou um corpo que possa ter um comportamento aproximado de uma mola, por exemplo, não sei se na época de vocês brincavam com isso, mas na minha época a gente pegava um pedacinho de ripa, sabe o que é ripa? Um pedacinho de madeira. Colocava um pegador numa ponta e um pedaço de elástico na outra, amarrado, né? Pregado lá na madeira, e botava as tampinhas de garrafa, para atirar no outro. Brincadeira sadia, né? Se pegar no olho. Mas ainda bem que vocês não brincaram disso. O que Brincadeira acontece? boa. Brincadeira que gerava anticorpos. Sadia, né? O que acontece, pessoal? Né? Esse sistema, eu tenho a energia sendo acumulada. Ela não está acumulada no campo gravitacional. Ela não está acumulada nesse sistema terra-corpo, que é o que eu tenho quando eu solto esse corpo aqui, a energia está acumulada nesse campo. Por isso que ele cai. Certo? Então, nesse sistema, eu não tenho energia acumulada no campo. Essa energia está acumulada onde? No elástico, na mola, naquele corpo que foi deformado, né? E aí, essa energia está armazenada nesse sistema. Por que eu estou falando nisso? Porque uma outra forma de energia potencial que a gente vai trabalhar aqui é a potencial elástica. E a gente viu que o trabalho da força elástica, ele é Kx0 ao quadrado sobre 2 menos Kx final ao quadrado sobre 2. Vocês lembram? Que até quando a gente falou nisso, se eu não me engano, foi a Isabela que falou igual a energia potencial elástica. Aí eu até dei um spoiler, né, do que a gente viria agora. Que não é exatamente a energia potencial elástica, mas o valor negativo dela. Então, se eu quero calcular a energia potencial elástica, a variação da energia potencial elástica vai ser menos esse trabalho aqui. Então, aqui vai ficar Kx0 ao quadrado sobre 2, menos Kx final ao quadrado sobre 2. E aí, essa variação de energia potencial, vai ser quem essa variação de energia potencial elástica? Vai ser energia potencial elástica final
menos a energia potencial elástica inicial. Isso vai ser igual, quando eu multiplico isso aqui por menos, vai ficar assim, ó, K x2 sobre 2 menos K x0 ao quadrado sobre 2. E aí, se eu comparo, né? Se eu comparo isso daqui, ó, isso aqui é o que a gente vai chamar de energia potencial elástica. Então, essa energia potencial elástica, esse U, vai ser igual a K x2 sobre 2. Então, quando eu estiver falando de energia que pode ser guardada, ou eu guardo no campo gravitacional, né? No caso aqui, dessa forma, mgh, ou eu falo de uma energia potencial que está acumulada no sistema massa-mola. Não necessariamente tem que ser um sistema massa-mola, como esse exemplo que eu dei a vocês. Mas eu tenho que aproximar, para eu chegar nessa relação, eu tenho que aproximar esse meu sistema de um sistema massa-mola. Quem aqui na história? Esse K é a constante elástica da mola. Certo? Esse K, ele é dado em Newton por metro, no SI. E esse X é a deformação. Esse X, ele vai ser dado em metros. E essa energia, ela vai ser medida em quê? Em joule, né? Ok? Tudo certinho até aí, pessoal? Dúvidas?